Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É com satisfação que se inicia no Hotel Bourbon, em Foz do Iguaçu, a 31ª edição do Congresso Internacional da Indústria do Trigo, uma realização da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo. Patrocínio Master, Doremos e Prozin. Patrocínio, nossos agradecimentos a HB, Alapala, Ampla, BEH, Brabender, nossos agradecimentos também a Biller, a Bung, CMPC, Corbion, muito obrigada a Copenhagen Merchant Group, COP, Envirologix, Ercaia, Eurogerme, conosco também Fiabesa, General Master, Haveri Boker, Idugel, IMAS, IMCD, ISA, Italpac, Klabin, Marítima, Heinlein, Mulanquemi. Nossos agradecimentos também à OMG, a Pingo, a Reumac, Sangat Berga, Starplan, Suisca, US Wheat Associates e Vitimolinos. Pedimos, por gentileza, que coloquem seus aparelhos de telefone celular no modo silencioso. Lembramos a todos que durante o evento contaremos com tradutores para o inglês e espanhol. Lembramos também que a programação atualizada pode ser consultada no QR Code que encontra-se no verso dos seus crachás. Daremos início, neste momento, à palestra inaugural desta que é a 31ª edição do Congresso Internacional da Indústria do Trigo, que abordará o tema Economia e Geopolítica no Brasil e no Mundo. Para coordenar os trabalhos, já está conosco no palco embaixador Rubens Barbosa, presidente executivo da ABTrigo. Uma salva de palmas, pessoal. Nossos palestrantes, senhor Gustavo Segré, cientista político e jornalista. Conosco também, senhor Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. E antes de darmos início às palestras, gostaríamos de convidar a todos para juntos assistirmos ao vídeo do nosso patrocinador Master, Adoremos.
Sejam muito bem-vindos ao nosso painel. De imediato passo a palavra ao senhor embaixador. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Com grande prazer que damos início ao 31º Congresso da Abitrigo, com esse painel que vai discutir a economia e a geopolítica no Brasil e no mundo. Esse tema de grande relevância que afeta todos os países, né? Há uma grande mudança hoje na economia mundial, comparado ao que era 2, 3, 4 décadas atrás, e também na geopolítica global. Nós estamos no meio de 2 guerras, uma rivalidade dos Estados Unidos com a China, enfim, nós estamos num mundo novo. E nós temos muito prazer em receber aqui, como já foi anunciado, o Sérgio Vale e o Gustavo Segre, que vão tratar desses 2 assuntos, da economia e da geopolítica, e o impacto no Brasil e o que está ocorrendo no cenário internacional. Vamos dar início, então, a esse painel, e eu convido o Sérgio para fazer a sua apresentação. Aqui de cima mesmo. Boa noite, pessoal, boa noite a todos aqui. Obrigado à Abitrigo, na figura do embaixador Rubens Barbosa, pelo convite para a gente falar aqui hoje sobre economia brasileira, sobre economia internacional, traçar um pouquinho o cenário do que está acontecendo na nossa economia e lá fora. Né? E sempre quando eu falar de economia internacional aqui, um pouco de ideia do que causa de impacto na economia brasileira, né? Que é sempre o pano de fundo, o que está acontecendo no cenário, especialmente americano e chinês, o que tem de impacto relevante aqui na economia brasileira. Na economia brasileira, a gente vai falar muito estritamente de economia, depois eu deixo para o Gustavo falar mais da política, que também essa parte vai estar bastante animada, né, Gustavo? Mas começando aqui com o nosso cenário internacional, eu acho que não dá para a gente deixar de começar sem falar, acho que o principal problema que a gente tem hoje, olhando este momento e olhando os próximos meses, que é a economia americana. Sob 2 aspectos, um é o econômico e o outro é político. Né? A gente tem uma eleição daqui a pouco, que a gente vai conversar mais daqui a alguns momentos, mas o cenário econômico hoje talvez seja tão preocupante quanto o político. A gente tem uma inflação americana que está cedendo, está caminhando para chegar próximo dos 2%, que é o cenário de inflação que a gente considera razoável, que o Fed, na verdade, persegue esses 2% como sua taxa de inflação no final, mas se a gente olha aqui, o núcleo da inflação, que é o centro da inflação, ainda continua acima de 3%. O Fed está baixando a taxa de juros, começou a baixar a taxa de juros na última reunião, mas por conta dessa inflação que não está cedendo com força, o Fed está sinalizando, olha, talvez a gente não vai conseguir baixar a taxa de juros na velocidade que a gente começou a baixar. A gente vai ter que desacelerar essa queda de juros que a gente começou a ver em setembro. E aí começam a ter algumas preocupações adicionais. Ora, se eu tenho uma taxa de juros que está elevada há muito tempo e que não desacelera na intensidade que a gente gostaria, a gente começa a ficar com uma preocupação adicional, que é a recessão. Essa palavra terrível que ninguém quer ouvir, mas que a gente vê no cenário americano hoje uma possibilidade, infelizmente, muito grande disso acontecer. A gente olha vários indicadores, aqui eu trouxe alguns poucos só para a gente ter essa sinalização. Por exemplo, taxa de poupança nos Estados Unidos, como está caindo com força ao longo do último ano. E não só a taxa de poupança está caindo, como o consumidor americano está se endividando com uma intensidade brutal ao longo dos últimos 3 anos. Recebeu muitos recursos da política fiscal na pandemia, essa população consumiu com intensidade e continua consumindo. O endividamento no cartão de crédito americano, especialmente nos bancos menores, tem sido alguma coisa impressionante, que a gente nunca viu na história americana em várias décadas. E, ao mesmo tempo, a poupança está caindo com força. Ora, esse consumidor que se endividou demais, olha e começa, nesse crescimento de renda que a gente viu acontecer nesse período também, no final ele acabou poupando no mercado acionário. E ajudou isso aqui a acontecer. Mercado de ação hoje nos Estados Unidos, que a gente vê nesse gráfico da esquerda, é 50% do mercado acionário mundial.
Metade do mercado acionário do mundo hoje é Estados Unidos, para um país que é pouco menos de 20% do PIB mundial. A gente tem uma bolha, infelizmente, no mercado acionário americano hoje. Quando a gente junta esses elementos todos, de um mercado acionário extremamente aquecido, taxa de juros extremamente elevada há muito tempo e caindo com muita lentidão, a gente tem um cenário que a gente começa a ficar preocupado. Taxa de desemprego começou a subir nos últimos meses, e quando eu junto esses dados, especialmente de mercado de trabalho, e calculo o indicador de probabilidade de recessão, que é esse gráfico aqui, o que ele está me dizendo? A gente está nesse meio do caminho, que é essa área branca nesse gráfico. A área de baixo, a área verde, é uma área que não tem recessão. A área de cima, a área rosa, é uma área que a recessão é certa. A gente está bem no meio do caminho. E toda vez que essa curva chegou nesse meio do caminho, ela continuou subindo, ela não voltou. Então, quando a gente olha o reloginho econômico americano, que funciona de fato como um relógio, a gente está vendo essa história acontecer desde a década de 40, desde a década de 50. Tem um mercado de trabalho que está fazendo ajuste, a gente vai ver esse ajuste acontecer no mercado acionário americano, e tem uma recessão, eu acho que vai ser pequena, não vai ser nada dramática, mas ela está vindo para acontecer, talvez final desse ano, começo do ano que vem. A gente está numa associação que é de trigo, o que significa que tem muito importador, o que significa que câmbio é uma variável absolutamente essencial para os senhores. E se a gente está falando de um cenário americano tenso e turbulento do ponto de vista econômico no final do ano, no começo do ano que vem, quarto trimestre, primeiro trimestre, sempre que isso acontece, a gente tem uma piora na taxa de câmbio. O câmbio começou a piorar um pouco no Brasil nos últimos dias, muito por conta do cenário político americano, mas se de fato essa recessão, essa desaceleração acontecer, este câmbio tende a ter uma elevação novamente. Então, vamos estar um pouco atento que quarto trimestre e primeiro trimestre do ano que vem, além das questões políticas que a gente vai falar daqui a pouco, do cenário internacional, tem o cenário talvez recessivo, que pode fazer com que essa taxa de câmbio acabe subindo ao longo dos próximos meses. E aí a gente entra no cenário político. A Kamala deve ganhar a eleição daqui a algumas semanas no voto popular, isso está muito claro, ela tem 2, 3 pontos de diferença, isso aqui é o voto popular. Mas quando a gente vai para o voto que é o colégio eleitoral, que é o que importa no final para dar vitória ou não para o presidente nos Estados Unidos, a probabilidade em praticamente todos os indicadores hoje que existem estão apontando que o Trump deve ganhar. Né? O Trump é bom de chegada, ele está acelerando em vários dos estados que são os swing states tradicionais que a gente conhece, tem possibilidade dele ganhar no Michigan, talvez na Pensilvânia, Geórgia. Tem um cenário que o Trump está conseguindo dar uma arrancada no final, e em todos os indicadores essa probabilidade dele vencer está aumentando. Eu trouxe aqui um exemplo, que é o Nate Silver. Nate Silver talvez tenha a melhor bola de cristal americana hoje em termos de previsão de cenário eleitoral nos Estados Unidos. Ele erra, obviamente, mas é um dos que mais acerta. E ele tem, nas últimas rodadas, apontado uma possibilidade do Trump de fato ganhar. E a gente precisa entender o que significa Kamala ou Trump ganhando. Mas o que significa os dois ganhando dentro do que a gente tem hoje da economia e da política americana? Né? Política americana que ao longo dos últimos anos, por conta do cenário internacional que também ficou tenso na Rússia, na China com Taiwan, no Oriente Médio, é um Estados Unidos que já ao longo das últimas 2 décadas, não começou agora, foi gradativamente se distanciando do palco internacional. E a gente viu isso acelerar com Trump quando ele virou presidente. De certa forma, o Biden, apesar de ter se reaproximado da Europa, você tem um movimento americano de saída. Por uma razão muito simples, que resvala na economia. A gente está falando de um país hoje que tem um déficit público extremamente elevado. Eu tenho brincado sempre nas minhas apresentações ao longo dos últimos 2 anos que os Estados Unidos está fazendo um esforço tremendo, muito grande, para fazer parte da América Latina. Era para ser o contrário, né? Era para a gente estar fazendo um esforço para virar um país parecido com os Estados Unidos, mas quando a gente vê certas coisas, especialmente na economia, está ficando de forma preocupante muito parecido com a gente. O fiscal talvez no ponto de vista econômico, mais, que para a gente como economista é o que mais preocupa. Déficit público de 7, 8% do PIB. Nos próximos anos, esse déficit está caminhando para talvez 10, 12% do PIB. E uma dívida pública que hoje já é 100% do PIB. E caminhando talvez para 110, 115% do PIB nos próximos anos. Com uma taxa de juros que não é mais zero. A gente brinca que está virando parecido com a América Latina, com o Brasil, porque, ora, você ter dívida alta, mas com taxa de juros a zero, quem não quer?
todo mundo aceita. Mas quando a taxa de juros sobe, e muito provavelmente ela vai ficar acima do patamar que a gente viu dos últimos 15 anos de taxa zero, essa dívida começa a ficar preocupante. Hoje, o pagamento de juros nos Estados Unidos é maior do que eles gastam com a parte militar, o gasto militar nos Estados Unidos. Não é pouca coisa que a gente viu de virada para pior no fiscal nos Estados Unidos. Então, o presidente que entrar no ano que vem tem de partida um cenário fiscal muito complicado. E aí a gente vai para a Kamala e para o Trump. O que os dois significam, né, em termos de impacto econômico nos próximos anos? Peterson Institute é um instituto americano de pesquisa econômica que eu gosto bastante, o embaixador deve conhecer bastante, é um lugar muito sério de pesquisa econômica e pesquisa política, e eles fizeram um estudo muito balizado com vários profissionais de economia, que foi divulgado, isso faz umas 4 semanas, mais ou menos, para tentar identificar o que é o impacto do Trump com as políticas que ele está sinalizando, que são basicamente uma mudança significativa no Banco Central americano, uma piora fiscal com corte bastante intenso de impostos. Quem não gosta de corte de imposto? Todo mundo gosta, mas com déficit desse tamanho a gente precisa pensar com cuidado esse corte de imposto. E um aumento de tarifa de importação de 50% para a China e de 10% para o mundo inteiro. Vamos lembrar que Trump agora não é o Trump de 2016, que tinha muito menos força e tinha um partido republicano muito mais intenso e muito mais presente, digamos assim. Hoje, e isso faz parte da minha brincadeira de falar que os Estados Unidos está virando parecido com a América Latina, o Trump lembra, infelizmente, de certa forma, os caudilhos que a gente conhece tanto aqui no Brasil, né? Perón, Getúlio, Lula, no sentido de que é uma pessoa que comanda o partido por inteiro. Isto não é bom. Isto, do ponto de vista partidário, estrutural, é uma complicação. E quando tem um presidente que, quando olha a política econômica que está sendo proposta, é uma política econômica agressiva do ponto de vista negativo, a gente fica mais preocupado ainda. Então, essa sinalização que ele está fazendo, de aumento de tarifa, corte de imposto, deportação, 10 milhões de pessoas, não vai deportar 10 milhões de pessoas, mas suponha que deporte 1 milhão de pessoas, 10% disso. Você junta todo esse pacote de coisas que ele está propondo, e aqui eu coloquei vários gráficos, depois vocês podem olhar, não vou detalhar aqui, mas eu quero falar só desse aqui. O que seria a inflação americana se essas propostas acontecessem ao longo dos próximos anos? No pior cenário, que você faz uma deportação agressiva de 10 milhões e acontece todo o resto, você tem um aumento de tarifa importante, você tem um corte de imposto, você tem uma troca importante no Banco Central americano. O que acontece com a inflação nos Estados Unidos? Em 2 anos ela vai para 7%. 7%. 7% em 2026, que é um ano de troca do presidente do Banco Central. A gente está vivenciando uma troca de presidente do Banco Central bem complicada agora aqui no Brasil. Isso é mais um elemento daqui a 2 anos que a gente pode ver ficar parecido com o Brasil também. Banco Central, que o presidente vai querer colocar alguém que pensa como ele, não alguém técnico que vai tratar o Banco Central como precisa. Isso é um problema, isso é um perigo que a gente precisa acompanhar. Então, este cenário de uma política econômica do Trump, do ponto de vista econômico, olhando os próximos anos, é bastante complicado, para ser bondoso aqui no termo. Então, a gente fica na dúvida, faz sentido o Trump ganhar, dado o que ele está sinalizando de política econômica? Eu sei das restrições que podemos ter com Kamala e o Partido Democrata, todos temos essa percepção, mas o Trump que tem hoje, com a visão econômica que ele propõe, dada a situação econômica americana, cada vez mais eu, como economista, eu olho com um olhar de preocupação. E isso não é só eu, os colegas economistas americanos hoje, de forma majoritária, estão apoiando a Kamala, não estão apoiando mais o Trump. O Wall Street, de certa forma, está indo para esse lado também. Porque quando a gente olha os números, começa a ficar realmente muito tenso. Ora, se isso aqui de fato acontece, a gente tem um cenário que vai para esse caminho, o que significa isso para o Brasil? Estados Unidos, numa situação econômica ruim, significa impacto nos países emergentes. E aí a gente já sabe para onde vai a taxa de câmbio no cenário desse, né? Só o nosso cenário doméstico já justifica uma taxa de câmbio que vai estar bastante depreciada nos próximos anos. Se a gente adiciona um cenário político americano conturbado, essa taxa de câmbio fica um dedo a mais de preocupação, de depreciação. Então, eu coloco um pouco de atenção aqui para vocês, olhando os próximos anos, que esse cenário Trump pode trazer para a gente, olhando o cenário brasileiro, essa preocupação com o câmbio um pouquinho a mais do que a gente tem hoje. Um câmbio que pode depreciar com um pouco mais de intensidade. E aí a gente olha o outro polo importante que a gente precisa acompanhar no mundo, que é a economia chinesa. China, nos últimos anos,
viu o seu crescimento cair para 5%, de um crescimento que era 10%, 12%, e os chineses olham para a gente agora e falam: queremos crescer 5% para o resto da vida, para todos os próximos séculos que vierem, pelo menos. Ora, crescer 5% num país que está caindo população, que tem taxa de consumo de 30%, 40% do PIB apenas, é muito difícil. Você precisa crescer com produtividade, com muita intensidade. Agora, como é que você cresce com produtividade num país que é centralizado do ponto de vista de política econômica? E se você vê essa centralização acontecer do ponto de vista de indústria, de atividade, de economia, esta centralização na história ela mostra que não gerou produtividade, não gerou crescimento sustentável. Então, o meu receio com uma China que é cada vez mais centralizadora na figura do presidente, o Xi Jinping, que nos últimos 10 anos só está concentrando mais poder, a sinalização, quando eu vejo isso para frente, que vai ser muito difícil você conseguir sustentar esse crescimento de 5%. O que os chineses decidiram fazer? Não consigo crescer aqui dentro da minha casa, vou crescer fazendo o que eu sempre fiz na minha vida, vou exportar, que é o que eles estão fazendo nos últimos 10 anos, especialmente depois da pandemia. Olhem esse gráfico da esquerda. A linha vermelha é a exportação chinesa, a linha verde, a linha laranja é a exportação europeia e a exportação americana. Abriu uma boca de jacaré. Hoje a China exporta com muito mais intensidade do que exportava alguns anos atrás. Por quê? Porque é o modelo de crescimento que ela tem para continuar tentando manter os 5% todo ano. Ora, perfeito, é uma estratégia legítima dela, mas tem que combinar com o resto do mundo. Crescer dessa forma via exportação significa que agora não está exportando mais têxtil, calçados, vestuário, que era o que era no passado. Ela está exportando produtos de alta tecnologia, carros, maquinário, inteligência artificial, semicondutor, e agora ela está competindo com muito mais intensidade com a Europa, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul e Japão. A história é outra. E a gente está vendo a consequência disso. Quer aumentar a exportação em cima destes países? Qual tem sido a consequência nos últimos anos? Olha a tabela da esquerda, o aumento de tarifa de importação que esses países têm feito. Alguém diria, 10, 20 anos atrás, que a gente veria Estados Unidos colocar tarifa de 100% de importação, e não só os Estados Unidos, o mundo inteiro ocidental está colocando tarifa de 100%, 50%, 75% de importação em tudo quanto é produto industrial que está vindo da China. Então, o que o Trump sinaliza agora, se ele virar presidente, é um espalhamento dessa política que hoje é localizada em alguns produtos e alguns segmentos. Não gera ainda um processo inflacionário grave que a gente está vendo acontecer aqui, porque é localizada, mas se a gente se espalha, como o Trump está sinalizando que vai espalhar, a gente tem um problema mais complicado. E joga a China numa guerra comercial muito mais profunda com os Estados Unidos. Onde fica o Brasil no meio dessa história? A gente está no mundo hoje multipolar, que o Brasil vai ter que lidar com os dois. A gente está nas Américas aqui, não tem como a gente escapar da área de influência americana. Mas, ao mesmo tempo, quem é o nosso grande comprador, o nosso grande negociador, é a China. Então, a gente não tem como escapar nesse sentido. Mas, quando a gente olha no futuro, essa China que talvez vai crescer menos, ela vai crescer menos num país que é muito mais rico do que era no passado, e mesmo ela crescendo 2%, 3%, ainda é um crescimento razoável, e mais do que isso, ela vai continuar comprando o mínimo necessário, digamos assim, para manter a estrutura econômica chinesa nos próximos anos, que é o que? A alimentação. Então, por que eu falo isso? A gente não precisa se preocupar quando eu falo essas preocupações de China, quando a gente olha do ponto de vista do agronegócio. A China vai continuar comprando muita carne, vai continuar comprando muita soja, vai continuar comprando muito milho, especialmente milho e carne nos próximos anos. Então, nesse sentido, o problema chinês geopolítico nos Estados Unidos vai se agravar. Mas para a gente que está fora deste circuito de guerra comercial e política entre Estados Unidos e China, a gente acaba se beneficiando. É meio um paradoxo, de certa forma, mas a gente acaba se beneficiando no final. Uma China que tem uma população caindo nesta velocidade, eu tenho muita dificuldade de ver conseguindo crescer 5%, pessoal. Crescimento nessa magnitude, você precisa ter algum crescimento de população. E a população chinesa, em várias das estatísticas que a gente conhece, que são confiáveis, pelo menos desde 2020, a população chinesa está caindo. Até o final desse século, a população da China vai sair de 1,5 bilhão para 600 milhões de pessoas. Vai cair para 1/3
do que é hoje até o final do século. Sérgio, o final do século está longe. Veja, já estamos em 2025, o bug do milênio parece que foi ontem, né? Já passou 25 anos. 1,5 bilhão para 600 milhões. Não dá para crescer 5% dessa forma. Você precisa crescer por produtividade. Produtividade não é com Estado, é com o setor privado. E a China está indo no caminho do Estado. Vai ter dificuldades à frente, né? Como um país que se endividou, como se endividou ao longo das últimas décadas, a dívida total chinesa hoje é quase 370% do PIB. Subiu dívida privada das famílias, das empresas e do governo. Ela tem um ajuste de dívida enorme para ser feito e quer continuar crescendo nessa intensidade. Eu acho muito difícil de ver isso acontecer, né? Agora, no curto prazo, se tem um cenário americano complicado e tem um cenário chinês complicado, e veja, quando eu falo do cenário chinês complicado, mesmo com a política fiscal que eles anunciaram agora nas últimas semanas, o mercado chinês falou, não é suficiente, só faz crescimento de curto prazo, e aí a China também se parece com o Brasil, né? A gente, nos últimos 2 anos, está fazendo política fiscal para estimular crescimento de curto prazo, estimula o crescimento de curto prazo, mas não é sustentável. É o que a China está tentando fazer, e o mercado está olhando essa política e fala, isso não funciona. Você vai gerar crescimento de 5 agora, você não vai gerar crescimento de 5 nos próximos anos. Então, China e Estados Unidos estão em dificuldades. Talvez uma recessão no final do ano, começo do ano que vem. Preço de petróleo, por isso que está $70, e cada vez mais caminhando para eventualmente ficar mais baixo do que isso ao longo dos próximos meses, se isso de fato acontecer. Depois de um ano de guerra no Oriente Médio, vamos combinar que a guerra que a gente está tendo desde 7 de outubro do ano passado não é qualquer guerra, é uma guerra que está se ampliando no Oriente Médio, e mesmo assim o preço do petróleo aconteceu o quê? Nada. Lembra que a Arábia Saudita falava de preço de petróleo a $100? A Goldman Sachs tinha uma aposta muito forte e vigorosa ano passado de preço de petróleo de 140. E a gente está agora metade disso, e muito por conta desse cenário econômico mais complicado. Então, petróleo ao longo dos próximos anos, com esse incentivo que você tem da questão climática também, né, especialmente se o Trump ganhar, vai continuar tendo demanda, vai continuar tendo produção. E eu coloco aqui um dedinho de preocupação nesse sentido, com toda a questão climática que a gente está vivenciando agora, porque é muito bonito a gente ter COP30 aqui no Brasil, ter a COP de Paris que a gente teve lá atrás, mas todas as coisas regulatórias que não acontecem, acabam levando isto aqui a acontecer. O que é esse gráfico aqui que é cheio de informação, que parece que é uma bagunça de dados, não explica muita coisa. O que é a linha vermelha? Depois da COP de Paris, em 2015, o que o mercado de petróleo entendeu? Ora, em algum momento lá na frente, vão barrar minha produção de petróleo, por conta da questão climática. Mas veja, é um acordo de 200 países. Isso, para acontecer, cada país tem que fazer a sua política local, sua política doméstica. Não depende de um acordo mundial, porque não tem uma governança mundial para isso. A hora que você tem essa indecisão, porque a gente sabe que os países localmente não vão fazer as mudanças necessárias, eu sei que isso vai demorar para acontecer. Ora, se vai demorar para acontecer, o que eu faço? Eu vou aumentar o investimento em petróleo agora. Teve a COP de 2015, a linha vermelha, o investimento em combustível fóssil, em petróleo. Acelerou muito mais do que investimento em não fóssil, depois da COP de 2015. Você faz um acordo que é para ajustar a questão climática e você incentiva investimento no petróleo, no combustível fóssil, no sentido contrário. Não faz muito sentido. Faz sentido porque você não faz a mudança de regulação que precisa. Então, não adianta você fazer um grande acordo, por exemplo, que a gente assine aqui em Belém, ano que vem, se os países não fizerem uma decisão local muito importante nesse sentido. Ora, não vai acontecer nada, eu sou um pouco cético de você ter uma mudança realmente dramática no que a gente precisa na questão climática, e que os estudos estão começando a sair em polvorosa, uma quantidade enorme, mostrando o impacto de aumento de temperatura que a gente tem hoje no mundo não é mais aquele impacto pequeno que se imaginava. Esses 2 professores de Harvard aqui fizeram um estudo para tentar identificar o impacto de crescimento mundial. 1 grau de temperatura a mais diminui o PIB em 10% em 10 anos. 10%. E a gente já está com 1,2 grau a mais de temperatura, e caminhando para talvez 2 graus ou mais do que isso. Então, esta questão climática passou da hora de ser bem conduzida e a gente não está fazendo isso acontecer. Qual que é a consequência de crescimento ao longo das próximas décadas? Esse outro estudo que saiu agora
bastante interessante nesse sentido, mostra nesse mapa, nesses países que estão em vermelho, são os países que provavelmente vão perder mais em termos de crescimento nos próximos anos por conta desse aumento de temperatura. Isso aqui é o que se perde em termos de crescimento de PIB per capita nos próximos anos por conta deste aumento de temperatura. Olha ali onde está o Brasil. É um dos que mais perdem. E, na verdade, né, pessoal, já está perdendo. Isso aqui é a média de chuvas, vocês sabem disso melhor do que eu, porque acompanham isso o tempo inteiro, né? É crucial para vocês. A média de chuvas no Brasil ao longo dos últimos anos tem caído. E não é uma queda que foi só esse ano, não é uma queda que foi ano passado. Sistematicamente, nos últimos pelo menos 10 anos, essa queda de quantidade de chuva anual está acontecendo. Então, tem uma questão climática mundial importante, relevante para a discussão geopolítica, que a gente não está encaminhando como deveria. E rapidamente na questão, eu não vou falar dessa questão agro aqui, porque eu vou passar por conta do tempo, mas vai ficar com vocês isso. Eu queria trazer um pouco na perspectiva econômica brasileira do que está acontecendo aqui, talvez falar um pouquinho do início, o que está tendo de bom, e terminar, infelizmente, com alguns cenários complicados que a gente ainda tem na economia brasileira. Primeiro, lembrar o positivo que a gente está vivenciando agora. A economia está crescendo 3% este ano, cresceu 3% ano passado, cresceu 3% no outro ano, e cresceu na saída da pandemia 5%. Ora, 4 anos seguidos de crescimento forte. Há muito tempo a gente não vê isso acontecer na economia brasileira. Os primeiros 3 anos disso foram vocês, né? As commodities fizeram esse crescimento acontecer. O crescimento deste ano é pela política fiscal. O crescimento dos recursos que estão sendo dados para a população está fazendo o crescimento acontecer este ano. Consequência disso, a taxa de desemprego está 6%. Faz tempo que a gente não vê uma taxa de desemprego tão baixa como agora. Consequência adicional, o índice de miséria tem esse nome horroroso, mas é a soma da inflação com a taxa de desemprego. Olha o tamanho que ela está hoje, está no menor nível da história. E sinaliza o quê? Esse consumidor, essa população, está numa sensação de bem-estar. Está com uma taxa de inflação baixa, está com uma taxa de desemprego baixa. Mas mesmo com essa sensação de bem-estar, e depois eu deixo para o Gustavo quando for falar da política, cadê o impacto disso na parte de popularidade do Lula? Não tem. O presidente, com esses números, era para estar com uma popularidade de 60% a 70%. Está com uma popularidade que não sai dos 30% a 35%. Por que eu trago isso aqui do ponto de vista econômico? Era um presidente que entrega o melhor resultado da história em 30 anos, tem uma popularidade de 35%, está entrando no ano pré-eleitoral, que é 25. Daqui um ano, a gente só vai estar falando da eleição em 26. O que esse presidente vai demandar da sua equipe econômica para entregar em 26? Entrega em crescimento, de qualquer maneira, mais do que a gente tem hoje. A pressão em cima de política fiscal e de política monetária vai ser enorme. A pressão em cima do Haddad, do Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, agora vai ser enorme. Então, às vezes a gente vê essa história de que não, tem um exagero, tem um pessimismo na economia. Veja, a economia brasileira está numa situação que era para estar fantástica para o presidente, mas tem alguma coisa que não está fazendo isso acontecer. Quando eu olho os próximos anos, dada a nossa situação fiscal, que também está muito ruim, a pressão em cima da equipe econômica pelo presidente para entregar um resultado ainda melhor do que esse vai ser enorme. Vai entregar? Não tem como ser melhor do que isso. A gente já está com a taxa de desemprego mais baixa da história, a taxa de inflação já está em 4,5%, 4,5%, que para o nosso padrão é extremamente baixa. Não dá para ser melhor do que isso. Então, o presidente vai ter que caçar popularidade em outro lugar. Eu não sei onde o Gustavo que vai responder. Eu deixo isso depois para ele. Né, Gustavo? Veja, a inflação está baixa, pessoal, mas olha, mais um pepino para o Lula. Inflação no final do ano não é o setor de vocês, mas as carnes estão vindo com força. Até o final do ano vai ter uma pressão na inflação de carnes no IPCA, que pode levar o IPCA no geral para quase 5%. Vamos lembrar que o teto da meta no Brasil é 4,5%. Ano passado já foi 4,6%. Esse ano vai ficar entre 4,5% e 5%. É o teto da meta. Opa, lembra o que é isso, né? Dilma, alguém falou Dilma aí, lembra a Dilma? O que era o governo da Dilma? Fiscal e política monetária, pau na máquina fiscal, pau na máquina monetária. O que a gente tinha de inflação? Inflação permanentemente no teto, 6,5%. A meta era 4,5%, o teto era 6,5%. A inflação não saía de 6,5%. Para a nossa sorte, pelo menos hoje, a meta é um pouco mais baixa e o teto é um pouco mais baixo, 4,5%. Mas para manter esse 4,5% vai ser dureza, vai ser difícil.
por conta justamente do fiscal. E por isso a gente vai ver a taxa de juros extremamente elevada nos próximos anos, pessoal. E por trás dessa preocupação que se junta à inflação com o fiscal, 2022, uma dívida de 72% do PIB, que a gente terminou depois de uma pandemia, em que a dívida passou de 80%. A gente olhava aquilo, queda espetacular de dívida. Então, o Bolsonaro entregou para o Lula 72% de dívida. Dezembro de 22, PEC da transição. Eu falei, opa, não é PEC da transição, isso aqui é o PEC da tragédia. Já começou a errar ali. E a gente está pagando a consequência disso agora. 4 anos do governo Lula vão ser 12 pontos percentuais a mais de dívida. Você vai sair de 72% para 84% de dívida em 4 anos. Mas, Sérgio, teve alguma crise no meio do caminho? Teve uma recessão? Teve alguma coisa internacional grave no meio do caminho? Até agora não teve. Pode ser que tenha no caso americano, para piorar ainda mais esse cenário fiscal. Mas, em condição normal, o que a gente está vendo hoje é 12% de dívida a mais. Com a nossa taxa de juros nesse patamar, não faz nenhum sentido econômico o que o governo fez. Então, não adianta o governo falar, não, estamos fazendo o fiscal, vamos entregar a meta de 0,25 de déficit. Veja, irrelevante. O déficit real é muito maior do que isso, a dívida continua subindo. Então, do ponto de vista de política econômica, não está entregando o resultado e a pressão em cima do Galípolo e do Haddad vai ser enorme no próximo ano, em 26. Essa equação não fecha. Essa equação não fecha. E quando não fecha, acontece o quê? Opa, voltamos aqui para o câmbio. O câmbio tende a depreciar, como a gente está vendo. Lembra, no começo do ano, o câmbio estava 5. A hora que você coloca todo o estresse fiscal externo, esse câmbio vai para 5,70 que a gente está vendo agora. Ora, ele já está em 5,70 e ele não está saindo desse patamar, ele está virando, de repente, o novo normal. Olhando para frente, pessoal, com este cenário que está se avizinhando, se o governo não fizer uma mudança radical na questão fiscal, esquece, a gente não consegue fazer uma mudança no cenário para trazer esse câmbio para baixo. Esse câmbio vai ficar entre 5,50 e R$6 por dólar. Isso é muito difícil, lembra? E olha, câmbio é a coisa mais difícil que tem para projetar. A gente falava que o câmbio ia ficar entre 5 e 5,50. Eu estou aqui falando para vocês que agora vai ficar entre 5,50 e 6. Se não melhorar a situação fiscal definitivamente, esse câmbio sobe mais. Não descarto isso. Eu acho que o câmbio é muito mais fácil hoje para um 6 do que voltar para um 5, para um 4,50, que era possível no começo do ano passado. Mas quando veio o PEC da transição, arcabouço fiscal, não entrega o resultado que se precisa, a gente está vendo a consequência disso, né? E eu vou, já terminando aqui, já falei demais, né? O Gustavo tem que falar também. Moody's, para piorar um pouquinho mais a situação, Moody's aumentou a nossa nota sem mínimo sentido econômico. A nossa situação fiscal hoje está muito pior do que era 2007, que são esses dados do meio aqui que eu trouxe para vocês. Não faz sentido nenhum que a Moody's fez. Tanto que a Standard & Poor's e a Fitch falou, olha, não vamos mudar a nossa nota em hipótese alguma. 2 graus abaixo do investment grade e vamos continuar aí, porque do ponto de vista fiscal não tem sentido fazer essa mudança. A consequência disso tem sido a taxa de juros elevada que a gente está vivenciando. Esta taxa de juros, eu tenho falado isso para os clientes nos últimos 2 anos, desde o início do governo Lula, falar essa taxa não vai sair do patamar de 2 dígitos. Não vai sair da casa de 10% que a gente está vivenciando agora. Ela está caminhando para talvez 12%, 13%. E vai ficar nesse patamar um pouquinho mais baixo, eventualmente, com a pressão em cima do Banco Central ao longo do ano que vem. Não vai conseguir sair muito disso de 2026. Então, para vocês, é um câmbio mais pressionado, uma taxa de juros maior, acima de 10%, os 4 anos inteiros do Lula. Isso é porque o Banco Central é mau, o mercado está sendo mal com a Haddad? Não. Quem está sendo mal com a gente é o governo que entrega esse fiscal nesta qualidade. Então, é isso. Obrigadíssimo pela atenção. Já falei demais aqui. Vamos agora com o Gustavo. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu sou argentino, mas gente boa. Moro há 42 anos aqui, então tem muitos argentinos? Levante a mão, os argentinos. Pouquinhos. Então, se não entenderem, tem tradução. Além de 42 anos, eu tenho 2 palavras que eu não consigo falar em português. Uma, a diferença de razão de estar certo com a razão do cachorro. E outro é a ação de executar.
que outro dia falei no 3 em 1 e quase fui demitido, porque eu falo, esse cuzão. Mas vamos lá. Depois eu vou responder a por que com esses bons resultados o presidente não consegue ter a popularidade. Mas isso aqui mostra como desde 2011, 2016, saída de Dilma Rousseff, entrada do Temer, vai a 2020, como foi mudando a estrutura política da América Latina. O ano de maior concentração em termos de governos ideologicamente à esquerda foi em 2011. Quando a gente avalia 2022, e aí nós estamos tocando especificamente o final, já com as eleições do Brasil com determinação. Aí ficava Uruguai mais à direita, Paraguai um pouco mais ao centro e o resto praticamente tudo ideologicamente à esquerda. E aí vem 2023, 2024, em que ainda temos algumas eleições que podem mudar esse comportamento. Venezuela temos uma ditadura, Uruguai indefinido, vamos ter eleições daqui a pouco. México ganha a esquerda, se mantém ideologicamente a mesma estrutura. Estados Unidos, indefinida. A gente observa que para Kamala Harris estar um pouco mais tranquila, teria que ter nas pesquisas entre 5% e 7%. E hoje não tem. E está começando a declinar mesmo com uma quantidade gigantesca de dinheiro. São quase 600 milhões de dólares de arrecadação democrata contra 240 de republicanos. Mesmo assim, não consegue uma diferença tão grande. Até porque a narrativa da Kamala foi, entre outras coisas, e não é casual o presidente, o ex-presidente candidato Donald Trump aparecer no McDonald's. Porque a Kamala falou que tinha trabalhado no McDonald's, mas ninguém conseguiu provar que ela trabalhou no McDonald's. Então, o Trump, muito esperto em termos de marketing, foi lá e mostrou que ele pelo menos trabalhou um dia. E justo apareceu uma brasileira comprando. Salvador, direita, Panamá, direita e República Dominicana, centro. Mas o que pode mudar? Em termos gerais, não muda muita coisa, porque mesmo com ideologias diferentes, o que pode observar é que o conceito fundamental estará, como muito bem falava Sérgio, em termos fiscais. E aí onde me parece que está o ponto a prestar atenção. Fatos da geopolítica para prestarmos especificamente atenção. A guerra da Ucrânia. Quando teve a guerra da Ucrânia, o preço do trigo disparou. Foi 400 e poucos dólares por tonelada. Hoje mantém 170 e alguma coisa, e mesmo que o dia de amanhã possa terminar a guerra e tomara, conclua, não devemos esperar grandes sobressaltos, porque o mercado já pacificou isso e já precificou também. Eleições dos Estados Unidos, não vou abundar, o Sérgio explicou perfeitamente bem, concordo em todas as questões. Os resultados econômicos da Argentina, e aí começam as discrepâncias. Quando na Jovem Pan, o meu amigo Piperninho ressalta a questão do desemprego, que estava em 14,9% na pandemia, entrega com 7,9% o governo do Bolsonaro, hoje 6%, um pouquinho mais, como se fosse uma conquista importante. Eu não tomo esse indicador como muito importante. Claro, é muito melhor ter uma taxa de desemprego baixa que alta, sem dúvida. Mas devemos lembrar que a taxa de desemprego é formulada por pessoas que procuram emprego e não conseguem, não por aqueles que não têm emprego. E se alguém me liga e me pergunta, você está desempregado? Estou. Está procurando emprego? Estou. Em teoria, estou dentro desse indicador. Porém, teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não. Então está fora. E aí entra a questão de por que para mim não é relevante. A Argentina tem 52% de pobres e a taxa de desemprego é exatamente a mesma que o Brasil. Então não tem muita referência quando você tem uma estrutura de ajuda social gigantesca que pode estar escondendo questões em que não justifica procurar emprego. O estado de Maranhão tem 1.200.000 pessoas com ajuda social, 600.000 pessoas apenas aportando ao sistema. Isso não significa que o estado de Maranhão está no melhor dos mundos, ao contrário. Mas tem pouca gente procurando emprego. Por quê? Porque com o que tem se acomodou. Está certo, não preciso de mais. E esse é um problema.
Depois nós temos, e vou voltar na Argentina um pouquinho mais na frente, os BRICS ampliados. BRICS que está entrando um monte de países. Hoje foi vetado, muito bem, pelo Brasil, o ingresso da Venezuela. Entra Bolívia, Cuba, entra um monte de países. Mas não é um bloco econômico. Não tem nenhuma melhora nas condições de importações entre os países membros. Então a questão é quase que uma questão ideológica, política. Conversávamos com o embaixador Barbosa antes de entrar, que é uma situação mais de buscar um nome, porque está aparecendo como que é anti-Ocidente. E não necessariamente tem que ser um confronto ao Ocidente, mas sim se coloca como uma quantidade de países que, em função da sua economia e da sua população, tem uma importância muito forte ao ponto de tentar tirar o dólar como moeda internacional. Isso pode afetar, sem dúvida nenhuma, as relações internacionais. Brasil político. Nós estamos hoje mudando de um presidencialismo de alianças, e o melhor para isso foi o governo Temer, como demonstração disso, a um parlamentarismo de extorsão. Para vocês terem uma ideia da importância dessa situação, a disponibilidade de recurso público do presidente da República está em termos de 55, 60 bilhões de reais por ano. E as emendas dos congressistas, 56 bilhões por ano. Quer dizer que o presidente no Poder Executivo tem a mesma disponibilidade de dinheiro que o Congresso, sendo que constitucionalmente o Congresso não tem essa função. E é utilizado, inclusive, com muito pouca transparência. Eu nunca imaginei que ia falar isso, mas eu estou de acordo com o ministro Flávio Dino, de colocar uma necessidade de transparência para saber quem mandou o dinheiro, para onde e para quê. E se foi usado dessa forma. E hoje não temos isso. Então, esse parlamentarismo de extorsão é: me dá dinheiro, me dá poder e eu te acompanho. Valor zero, óbvio. Mas é a realidade que nós temos. E aí vem outra questão que mostra muito, e aqui justifico porque, com bons resultados econômicos, o presidente Lula não consegue ter uma avaliação como aquele saiu no segundo governo, mais de 80% de imagem positiva. Na minha opinião, subjetivamente, o presidente Lula continua num Brasil analógico e nós estamos num Brasil digital. Na época de 2003, quando ele assumiu, se a gente quisesse criticar não apenas ao presidente, a qualquer dos ministros, qualquer dos congressistas, inclusive os membros da Corte Suprema, era falar sozinho contra a televisão, xingar alguém que não ia te ouvir e ficarmos um pouco mais em paz. Mas não acontecia absolutamente nada. Não existia Facebook, 2003, 2004, não existia YouTube, 2005, não existia Instagram, Telegram e todas as redes sociais que hoje existem. E isso aproximou mais. O comentário de qualquer um de nós tem importância relativa e absoluta. Relativa porque alguém pode não se importar, mas o político gosta de olhar isso. E aí é que está, na minha opinião, porque o presidente não consegue, de alguma maneira, elevar a imagem. Porque antes era falar qualquer coisa e era muito difícil de confrontar. Hoje, a narrativa te mostra que uma coisa é o que fala e outra coisa é o que propõe. Vou dar um exemplo de hoje. O ministro Haddad e a ministra Marina Silva, nos Estados Unidos, lançaram um investimento verde, que teoricamente é para captar fundos para a sustentabilidade. Mas ninguém perguntou para eles, desculpa, foram 2,4 milhões de hectares que foram queimadas, 700 mil floresta, provocaram 12,7 milhões de toneladas de carbono, CO2. Vocês estão querendo me contar que vocês vão pegar dinheiro para a sustentabilidade quando não conseguiram apagar o fogo? E esse é o ponto. A discursiva contra a prática e a realidade se confrontam. E a população, através de redes sociais, consegue se informar muito mais rápido e muito melhor. Esse é o grande problema. Agora, temos um problema político, que tem a divisão dos três poderes, 1748, espírito das leis, Montesquieu. Colocou entre características, o poder executivo executa, o poder legislativo legisla,
e o Poder Judiciário é o guardião da Constituição. E tinha uma característica nessa etapa que o Judiciário deveria ter: invisibilidade. Se eu perguntar para vocês que me digam 7 nomes de jogadores da seleção brasileira, levante a mão quem sabe, por favor. Pouca gente. 7 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa invisibilidade não existe mais. E esse é um problema. E aí confronta contra a teoria da dominação de Max Weber, entre 1911 e 1913, em que caracterizava que existiam 3 tipos de dominações. A tradicional, a que nós vemos hoje menos, familiar. Eu lembro do meu pai falando: Gustavo, e eu não questionava nada, era vai. A outra que é a carismática, e observamos isso nas 2 polarizações, tanto na direita quanto na esquerda. Bolsonaro, por onde vai, atrai multidões. Lula, por onde vai, se paga para ir, atrai multidões. Mas é um líder carismático. Eu estou fazendo ironia, mas ele continua tendo muito carisma. Ele muda o discurso dependendo da pessoa que está. Come esses, fala em lugar de para, porque se adapta a quem está ouvindo. E isso é carisma. E temos o outro, que é a dominação legal. Quantos de vocês, e me incluo, levanta a mão, antes de postar alguma coisa, pensa: será que vou ser bloqueado? E isso é um problema. Isso é uma dominação legal. E vou lhes dar uma data: 27 de novembro desse ano. Vai ter a regulamentação no STF das redes sociais. Ai, ai, ai. Eu já comentei críticas e teve shadow ban, ninguém me achava. A questão do Twitter era outra questão também para preocupar. Não tinha como, em 24 horas, ter um representante legal de uma empresa que estava nos Estados Unidos. Tem que fazer uma assembleia extraordinária, poder, no idioma original, vem para aqui, para o Brasil, tradução juramentada, registro em cartório, vai para a junta comercial. Nunca menos de 7 dias. Ou seja, o objetivo era que não cumprisse. Pautas no Congresso, arcabouço fiscal. Foi uma medida maravilhosa para ter liberdade para gastar mais. O teto de gastos impulsionado pelo governo Temer determinava que o teto estaria regulamentado pelo teto do ano anterior, mais a inflação do ano anterior. Esse arcabouço fiscal determinou, na teoria, 2023 vamos ter muito déficit, pelo que o Sérgio explicava, a transição. 2024, primeira fala, vamos zerar o déficit. 2025, superávit de 0,5%, 2026, 1% de superávit. E todo mundo comprou. Só que faltou uma partezinha no arcabouço fiscal que se chama responsabilidade fiscal. Não acontece nada se não cumprir, fiscalmente falando. A lei de responsabilidade fiscal não aplica no arcabouço fiscal. E aí você vê que o arcabouço fiscal, na fala do ministro Haddad, é: nós vamos cumprir religiosamente o arcabouço. E alguém perguntou: por quê? Vão cumprir mesmo? Não, vamos a orar. Porque não tem explicação. Teoricamente, no pior dos limites, teria que ter para esse ano 28,8 bilhões de reais de déficit. Esse é o limite. Nós estamos hoje, janeiro, agosto, setembro ainda não saiu, com um déficit de quase 100 bi. Então, que alguém me conte como vai fazer, sobretudo quando, se a arrecadação diminuía ou se mantinha estável, o governo poderia gastar 0,6 a mais. Se a arrecadação subia, o teto, mesmo que subisse 10, 20%, era 2,5% de aumento na arrecadação. A arrecadação está tendo recorde atrás de recorde, e o déficit fiscal também. Então, o que mostra é que eu quero impulsionar, através de uma política fiscal expansiva, o crescimento econômico. E Sérgio matou a charada. A conta vai chegar. E essa conta vai chegar em 3 indicadores que me preocupam. O primeiro, déficit fiscal crônico não dá certo. Argentina, 123 anos, dos quais 10 somente foram superavitários. Vai ser esse ano de novo. Olha o resultado.
A quantidade de emissão monetária que a Argentina fez para cobrir o déficit fiscal, e não é piada, a nota do peso argentino tem um comprimento de 16,5 centímetros. Emitiram tanta moeda que dava para ir até a Lua, dar 135 voltas e voltar. Não é piada. Dava para colocar uma do lado da outra, uma Argentina em meia. E isso a conta chega. Então, o arcabouço fiscal, na minha humilde opinião, vai ter que ser reformulado antes do final desse governo. Não vai fechar a conta. E quando o mercado perde a confiança, sempre um pé atrás. E um pé atrás se traduz em problemas para quem produz e para quem investe. Reforma tributária. Nós conseguimos uma coisa maravilhosa aqui na reforma tributária. Hicimos a reforma tributária para melhorar e facilitar a vida do contribuinte. E é válido. De pagar um monte de impostos, vamos ter que pagar 1 ou 2, mais nada. Mas e a alíquota? É um detalhe a alíquota. Em lugar de colocar, vamos mandar, e isso foi erro do Congresso, 20%, se vira. Nós temos Argentina com 21%, Uruguai com 22%, Chile com 19%, Paraguai com 10%, e nós vamos ficar com 28%. Com sorte, oremos. E pode ser mais. Por quê? Porque em lugar de apontar a todo mundo paga igual e depois vemos os benefícios eventuais, não. Benefício aqui, benefício aqui, benefício aqui. Como que a gente fecha a conta? Subindo a alíquota. Não tinha jeito. A pergunta é como o Brasil vai ficar competitivo com a maior alíquota do IVA do mundo? Hoje é 27%, ou 27,5%, não lembro, Hungria. Vamos ficar acima deles. Absurdo. Resultado das eleições municipais. Quase tudo está feito, faltam algumas capitais importantes, São Paulo é uma, Curitiba poderia ser outra, Goiânia outra, mas não deve mudar muita coisa. O conceito aí é que o Centrão se está fazendo muito mais forte, porque nós temos o PSD que está muito forte em termos de quantidade de prefeituras, o PT cresceu um pouquinho, mas se mantém no número 9, e a direita dá a sensação de que cresce, mas não se manifesta como um crescimento expressivo. Cresceu, claro, sim, mas o Partido Novo, por exemplo, liberais, cresceu muito mais em termos relativos que o resto dos partidos. Mas eleições municipais podem mudar muita coisa, porque concluída a eleição municipal, o Congresso volta a tracionar de novo. Até agora, a maioria está muito quieta. E a presidência, deputados e senadores, que também é uma questão que tira o sonho, sobretudo do Lira e do Pacheco. Na minha humilde opinião, serão os próximos ministros a partir de fevereiro ou março. Quem estará no Congresso como presidente do Senado? Alcolumbre é um nome que está pensando muito, porque ele na proposta está ficando bem com todo mundo. E uma vez que chegou, depois vemos. Na política vocês sabem que a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando. E isso vai aplicar. Deputados ainda estão abertos, mas Hugo Mota parece ser o perfil mais forte para ocupar a presidência. Para prestar atenção, direita e esquerda, mais ao centro, mantemos a polarização. No que a gente observou nas municipais, mantemos mais o centro. Quando a gente leva isso para maioritárias, a gente polariza. E essa polarização a gente observa em todos os lugares. Foi Cristina e Macri, depois o Alberto Fernandes e o amigo Milei. Aqui, Bolsonaro e Lula, sempre tem essa polarização. Um precisa do outro. É como que sem um não existe o outro. A dúvida é, será que para as maioritárias vai acontecer de novo? Não vislumbramos, pelo menos no conceito eleitoral, uma terceira via por enquanto. E alguém poderia ser, de repente, Marçal, ele poderia estar competitivo, mas ele é mais à direita, não é um centro. Seria ocupar um espaço se a direita não tem um candidato competitivo, que poderia ser Bolsonaro, hoje não está elegível, mas com um detalhe. Já tem muitas propostas no Congresso para tentar tirar os ministros da Corte Suprema do TSE.
que hoje a composição é, se o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, toma uma determinação que alguém não gosta, o recurso vai ao STF. E tem 3 ministros do STF no Tribunal Superior Eleitoral. Não vai mudar a determinação. O presidente Bolsonaro conta, provavelmente, com que Nunes Marques e André Mendonça, estando no TSE, e estão no TSE, para 2026, o presidente e vice-presidente possam mudar a sua inelegibilidade. Hoje é um tema absolutamente aberto. Disputa entre os 3 poderes. Está um fazendo xixi mais longe que o outro. Está cada um tentando mostrar qual é o limite. Desoneração da folha de pagamentos foi o acúmulo do absurdo. Para lembrar, outubro de 2023, Congresso define, a desoneração continua até 2027. Novembro, o presidente veta. Dezembro, janeiro, o Congresso derruba. O presidente coloca uma medida provisória que não ia passar. Retira a medida provisória. STF, preciso ajuda. Aparece Cristiano Zanin, coincidentemente o ministro relator, que por uma determinação monocrática derrubou o voto de 594 congressistas. E aí falou, essa matéria é inconstitucional, mas só a partir do ano que vem. Esse ano não. Se virem. Aí apareceu, e qual é a projeção para se virar? Aumenta a carga tributária, paga tudo. Não tem outra forma. Aí vem agora essa questão das emendas. A Corte Suprema está tomando um poder legislativo que não é uma atribuição constitucional. E o Congresso não está gostando. Qual é a opção para 2026? E o PL está apostando nisso. Renovam 2/3 do Senado. Se de cada 2 em cada estado foi eleito da direita, a direita terá poder suficiente para qualquer impeachment. E esse é o que pede o PL para apoiar Alcolumbre dentro da presidência do Senado. PT em 2026. O PT é uma relação de amor e ódio com o próprio Lula, porque não existe o PT sem Lula. Ninguém observa um PT sem Lula. Quem poderia ser? Gleisi Hoffmann, Alexandre Padilha, Rui Barbosa. Não tem competência. O único que poderia ter competência, e que habla inclusive parecido, e tem barba, é Boulos, mas é do PSOL. E o PSOL não é o PT, podem ser aliados, mas ninguém vai querer soltar o osso, sendo que o candidato é de um partido e falta do outro. E o PT vai fazer o quê? E quando nós observamos que a tentativa de voto cai de 25%, uma era termina. Foi Menem na Argentina, Cristina agora, que deve ter eleições no próximo ano, e isso vai provar que pode ter terminado um ciclo. O único que poderia ser candidato é Lula. Não tem outro candidato. E Lula já tem 78 anos. E tem outra questão. Poderia ser, alguém fala, não, e poderia, se não está Bolsonaro, poderia ser Michele. Se não é Lula, poderia ser Xancha. Eu não sei por que vocês deram risada. Xancha conseguiu uma coisa épica. O ódio da direita e da esquerda. Não, é estatística, não sou eu que estou falando. Estou me referindo a dados. Mas tem um detalhe. Para que a primeira-dama seja candidata, Lula deveria sair do cargo 1 ano antes. E o Alckmin está falando, vai. Então é improvável que isso aconteça. Ou seja, o candidato deve ser Lula se a saúde e a vontade também dá, e o resultado fiscal. Porque se a conta chegar antes das eleições, ele vai ter que pagar a conta. Composição do STF. Não vai mudar absolutamente nada do que nós temos hoje, mas podemos começar a ter uma preponderância de outros ministros, não sendo somente Alexandre de Moraes. Isso pode gerar algum intuito entre eles. Hoje não se prevê, mas... Terminando, o que está em jogo do ponto de vista político e regional? A posição do Brasil pode complicar a sua relevância mundial. Hoje fez uma coisa muito boa. Esse veto à Venezuela é muito legal. Mas quando, e não posso entrar do lado do embaixador em questões diplomáticas, mas quando a gente observa determinadas falas e ações, e eu lembro nas
Na campanha presidencial em 2022, eu não poderia falar que o Lula era amigo das ditaduras. Se eu falasse isso, a emissora era multada e eu também. Demonstrou que tinha alguma relação mais direta. E essa falta de posição pode ter uma perda de relevância mundial. Brasil e Argentina, posições antagônicas. O foco do Javier Milei é superávit fiscal e, eventualmente, superávit primário, nominal também. Arrecadou, gastou, sobrou. Paguei juros da dívida, sobrou. Isso é poucas vezes visto. E é o foco. E está indo contra os benefícios dos políticos. E, por isso, ainda a paciência da população com tanto ajuste. Muito ajuste. E o acordo da União Europeia e o Mercosul deve sair e provavelmente seja colocado agora na reunião do G20 no Rio de Janeiro. As informações que eu tenho de diplomatas argentinos é que acompanham a necessidade e a vontade brasileira e que está muito próximo de apresentar uma proposta e poderia ser aceita, inclusive, pela representante da União Europeia, mesmo que depois tenha que ir para cada um dos países, e aí Lula terá que ligar para o Macron e tentar que isso seja resolvido. Finalizando, vamos fazer um exercício de tomar o exemplo de Niccolo Paganini. Alguém me pergunta qual é a diferença entre um empresário argentino e um empresário brasileiro? E temos argentinos aqui. O empresário argentino acorda dizendo, eu tenho que chegar até amanhã. E amanhã acorda e diz, eu tenho que chegar até amanhã. E todos os dias é um desafio. Não são empresários, são gladiadores. Pelo menos até agora, nos últimos anos. No Brasil, a diferença é que temos um país mais estável, mesmo com um monte de questões políticas que podem atrapalhar a economia. Mas aí vou tomar o exemplo de Niccolo Paganini. Conhecem Paganini? Um exímio violinista. E tem um concerto em que ele era o primeiro violino. Pode colocar a musiquinha bem devagar. Aí está Paganini. Mas a história conta que num desses concertos, o diretor dirigindo, um pouquinho mais baixinho, por favor, a orquestra tocando, Paganini tocando, 4 cordas do violino e uma corda do violino de Paganini quebrou. O diretor deixou de dirigir, a orquestra deixou de tocar, mas o Paganini continuou tocando mesmo com uma corda a menos. Mas esse não era o dia de sorte do Paganini. 5 minutos depois, a segunda corda do violino de Paganini quebrou. E aí o público falou, oh! Não, mais forte, vamos. Está começando, a conferência está começando. Aí senti firmeza. Então o Paganini continuou a tocar. Mas esse não era o dia de sorte do Paganini. E quando passou uns 5 minutos, a terceira corda do Paganini quebrou. Não era agora. O diretor deixou de tocar, dirigir, a orquestra parou de tocar e o Paganini, aí, agora sim. E o Paganini continuou tocando. E continuou tocando mesmo. E quando terminou de tocar, já não interessava se era um som bom. Era que ele estava continuando a tocar, mesmo com tantas contradições. E aí, quando terminou o concerto, muito obrigado, perguntaram para o Paganini por que ele tinha continuado quando qualquer outro teria desistido. E ele falou, porque as pessoas pagaram para me ver tocando, não para me ver desistindo. Então, tomemos o exemplo de Paganini, vocês, empresários, investidores, que produzem, porque Vitória, além de ser a capital do Espírito Santo e um nome muito bonito feminino, é a arte de continuar quando todos teriam desistido. Muito obrigado. Obrigado ao Gustavo e ao Sérgio pelas apresentações. Eu acho que nós temos 10 minutos ainda e teríamos muito ainda que comentar para completar o que eles disseram. Mas eu
Eu pergunto se você tem algum outro comentário a partir do que o Gustavo falou. Na verdade, só complementar a ideia que o Gustavo colocou do Lula, da questão digital, que ele é analógico, mas ele é analógico em outro sentido também. A gente não pode esquecer o Lula, quando ele ganhou em 2002, ele ganhou no país inteiro, praticamente. Em todos os estados, Sudeste e Sul inteiro, tirando o Rio de Janeiro, que o Garotinho ganhou, e o Ciro Gomes ganhou no Ceará. Aí vem o mensalão, e aí o Lula começa a perder o Sudeste e o Sul. E depois do mensalão vem a Lava Jato, que a gente não precisa reprisar aqui, a gente conhece. Então, esse Lula, que está com essa popularidade de 35%, com esta economia que era para estar a 70%, 80%, está olhando este Lula analógico e olhando este passado dessa construção mensalão, Lava Jato, que não há economia crescendo muito mais que vai mudar isso. E aí eu volto para a questão do perigo da economia nos próximos 2 anos. A pressão para gerar um crescimento fiscal e um crescimento inflacionário por conta disso vai ser enorme. Por isso essa preocupação que tem, de uma coisa que não vai conseguir ser resolvida. Mesmo se o Lula, de repente, virasse digital, bombasse no meio digital, esse passado dele que está aí, não tem muito o que fazer. Você quer acrescentar alguma coisa? Acrescentaria-se que a gente observou o presidente Lula sendo muito crítico com Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, porque ele tinha vontade de que a taxa de juros baixasse na canetada, Dilma. E nós já vimos como isso terminou. A grande quantidade de indicadores é que está conspirando. Nós temos hoje um déficit nominal perto de 10% do PIB. E temos um déficit nominal absoluto de 1.110 bilhões, maior que na pandemia. Então, estamos falando de indicadores preocupantes. E agora vem o Gabriel Galípolo, que eu espero ele defenda o seu currículo em função da pressão que ele vai ter, porque se a taxa de juros continua a subir, e as previsões é que 0,25 ou 0,50 nas próximas 2 reuniões, com certeza não vai ficar e não vai diminuir, isso pode gerar que crítica? Porque se a tendência suba e era criticado o presidente anterior, deveria o presidente Lula criticar o presidente que ele colocou. Isso não vai acontecer. Isso continua mostrando que uma questão é a narrativa e outra coisa são os fatos. E a população está observando isso e talvez isso seja mais um motivo que justifica a pouca imagem positiva do presidente. Eu vou fazer 2 provocações aqui a vocês, com ênfase na política, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil. A sua exposição sobre a parte econômica nos Estados Unidos foi perfeita, eu concordo com você. A dificuldade de você identificar hoje um vencedor na eleição americana é muito grande. Mas se a gente pensar na hipótese da vitória do Trump, um aspecto que você não teve tempo de abordar, que é muito importante, são as consequências políticas dentro da sociedade americana, que já está dividida, né, como outros países da Europa, aqui no Brasil, e poderá ter a eleição do Trump poderá ter um impacto muito grande, acelerando essa divisão política que existe nos Estados Unidos. E a segunda provocação, talvez você possa comentar, vocês se referiram à eleição aqui das prefeituras, né, eleição municipal. Em São Paulo, aconteceu um fato político que não foi muito comentado, porque os analistas focalizaram na pessoa do Marçal. Mas eu acho que uma coisa importante que aconteceu nessa eleição foram os 1.700.000 votos para as pessoas que eram ou são contra o sistema.
Quer dizer, o Marçal aproveitou esse sentimento de 1.700.000 pessoas que são contra o sistema político, contra o que está acontecendo no Congresso. Vocês comentaram o que está acontecendo no Supremo. Se vocês pudessem comentar rapidamente essas duas coisas para a gente encerrar. Embaixador, é isso mesmo. A polarização com Trump vai continuar, na verdade, vai acelerar um processo que a gente está vivenciando ao longo das últimas décadas, né? E o Trump, nesse sentido, é muito mais negativo, porque ele tomou conta do partido. E mais do que tomou conta do partido, a gente está falando de uma Câmara e Senado, que provavelmente vão ser republicanos, e a gente já tem um Supremo conservador. Isto não é saudável. Você ter os três poderes embaixo de um presidente que é como o Trump. Se fosse eventualmente, que é muito raro de acontecer, alguém que tem uma racionalidade, um pensamento mais equilibrado, que está longe de ser o caso, né? Isso coloca nas mãos do Trump um poder muito maior do que ele tinha em 2016. E aí a consequência disso é acirrar a polarização, e há muita discussão hoje de que, eventualmente, depender de quem ganhar, e provavelmente qualquer um que ganhe na eleição, dia 5 de novembro, a gente tem um tumulto podendo ir para as ruas. Né? Eventualmente, quem perdeu, qualquer que seja o que perdeu, vá para as ruas tendo alguma consequência social desse cenário. Então, eu acho que assim, os Estados Unidos está entrando num cenário, de volta àquela questão, muito parecido com o que a gente sempre vivenciou aqui na América Latina, um cenário perigoso. Só para comentar um pouco isso, quer dizer, é curioso quando você analisa o sistema político americano e as transformações dos partidos, né? Você vê o Partido Republicano hoje exatamente igual aos partidos brasileiros, né? Você tem uma pessoa que comanda os partidos, o Partido Democrata ainda não está assim, tem várias lideranças e tal, mas o Partido Republicano é impressionante, quando você começa a verificar, né, o que eles estão fazendo, é exatamente o que acontece aqui no Brasil, nos partidos. Só falta o Canadá agora para virar parte da América Latina, que os Estados Unidos já entrou. Sobre o que o embaixador comentava de Pablo Marçal, ele ganhou de qualquer forma, mesmo perdendo, porque era um nome que muita gente não conhecia, hoje todo mundo conhece. E, pelo outro lado, não temos como afirmar se teria ganho ou chegado ao segundo turno se não tivesse esse laudo absolutamente desnecessário sobre uma questão fraudulenta. A dúvida é se ele vai chegar ou não elegível a qualquer outra eleição. Converso muito através da Jovem Pan com Murilo, que é o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, e ele está incluindo o Marçal nas próximas pesquisas para governador e para presidente. Então é um nome que aparece, e se manter a inelegibilidade de Bolsonaro, um nome que pode ter um peso muito grande, se ele continuar elegível, porque a dúvida sobre a possibilidade de inelegibilidade é muito grande. Poder econômico e questões de fake news absolutamente fraudulentas para chegar aí à eleição. Pero, não obstante, as pesquisas mostram que Nunes está mais confortável, são 12 pontos, 13 pontos, até que não termina o escrutínio, ninguém sabe como vai sair a eleição. Uma coisa é fato, a campanha do Boulos me parece que errou quando ele faz uma campanha de publicidade, um vídeo dizendo: eu quero entrar na sua casa. E para encerrar, você tem 2 minutos aí. Diga alguma coisa a respeito do governo Milei, a situação dele em termos de popularidade e as principais medidas. Claro. Eu vou lhes contar que eu cantava no carro e íamos cantar com Milei no carro. Ele e a namorada do momento, que chamava Daniela. E ele não quis cantar. Eu cantei só com a Daniela. Ele não quis entrar porque ele cantava mal. Mas é verdade, não é piada não. Só que depois chegou a presidente e continuou cantando no carro. Mas ele está fazendo um trabalho, na minha opinião, do ponto de vista econômico, muito sério. Deve terminar o cepo, para aqueles que são da Argentina, sobre 2 opções. Se conseguir dinheiro, acho que não vai ser fácil antes. Se não conseguir dinheiro, vai ser depois. O blanqueio, a moratória, o refis que o Milei fez,
esse dinheiro não é utilizado para o blanqueio, e sim para ampliar a possibilidade de empréstimos para o setor privado. Isso é bom. O problema é que, com uma inflação muito alta, a previsibilidade para o ano que vem é 45%. Inclusive, duvidando, mas... E sobre uma quantidade de recursos, dólares, que estão caindo pela primeira vez em muitos anos, a Argentina está ficando muito cara. E a falta de competitividade pode atrapalhar também a questão do crescimento. Vocês sabem que quando o argentino nasce, mostra, diz, esse senhor que está aí em frente do vidro é o teu pai. E a mulher que está chorando, emocionada, é a tua mãe. E isso verde que você vê aí é $1. E vai te acompanhar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E quando você tiver algum problema e temor, você vai proteger na casa dele. Aí o bebê fala, do meu pai? Não, do dólar. Essa é a explicação de por que para nós o dólar é tão importante. Mas o Milei está conseguindo mudar isso. Aboliu a Receita Federal. Um monte de argentino falou, então não vamos pagar mais impostos. Não, agora tem a Direção Geral de Impostos e a Direção Geral de Alfândega. O problema do Milei, embaixador, é que ele não tem estrutura tão grande. Então tem que colocar um monte de gente do peronismo, do macrismo, pessoas que já vêm meio sujando a política. Mas se as eleições de meio termo, deputados e senadores, em 2025, fossem hoje, 54% votariam na proposta do Milei. Muito bem. Exatamente no nosso tempo, eu queria agradecer ao Sérgio, ao Gustavo. Eu acho que nós começamos bem esse congresso. Acho que foi uma discussão muito informativa, muito precisa, e eu queria, enfim, agradecer a presença de todos e vamos agora comer qualquer coisa. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Nossos agradecimentos ao embaixador Sérgio, Gustavo. Encerrada a nossa palestra inaugural, eu convido a todos para juntos assistirmos ao vídeo do nosso patrocinador master, a Prozin. A Prozin é reconhecida por desenvolver soluções inovadoras usando a tecnologia de enzimas. As enzimas são ingredientes que ganham cada vez mais importância na indústria de alimentos, por reduzir custos, contribuir com processos industriais mais sustentáveis e alimentos mais saudáveis. No entanto, essa tecnologia é muito específica e poucas empresas no mundo a dominam. Identificamos, assim, uma necessidade de dividir nosso conhecimento acumulado em mais de 30 anos de experiência, lançando um livro, A Tecnologia das Enzimas na Indústria do Trigo. Um trabalho pioneiro, fruto de décadas de experiências, reunindo conhecimentos valiosos de especialistas apaixonados por esse tema. O livro aborda a indústria do trigo, começando com a história e características do trigo, passando por processos de moagem e a composição da farinha. Ele oferece uma visão ampla dos produtos derivados do trigo, como pães, bolos, biscoitos e massas alimentícias. Aqui chegamos ao grande foco do nosso material, a aplicação das enzimas, com capítulos dedicados a diferentes tipos, como amilases, celulases, lipases e muitas outras. Cada uma explorada em detalhe com suas funções e benefícios, mostrados em conteúdo escrito, gráficos e ilustrações ao longo de valiosas 160 páginas. O intuito é que o leitor tenha à sua disposição um amplo contexto para compreender como as enzimas atuam em sinergia para melhorar a qualidade e o desempenho dos produtos. Este livro é um guia essencial para entender as ferramentas mais modernas e sustentáveis, que pode transformar a indústria de panificação e todos os produtos à base de trigo. Esperamos que esse livro traga ainda mais valor aos negócios de nossos clientes e sigamos juntos na busca constante pela inovação. Boa leitura! Pessoal, é exatamente esse livro, que a Prozin estará distribuindo agora no nosso coquetel. A distribuição do livro A Tecnologia das Enzimas na Indústria do Trigo. Não deixem de retirar um exemplar e o seu autógrafo no espaço da Prozin, em frente aqui à saída da nossa plenária. Lembramos, amanhã,
que amanhã retornamos então os nossos trabalhos a partir das 9 horas, neste mesmo local, com a cerimônia de abertura. E não deixem também de visitar no estacionamento do hotel o showroom itinerante da nossa patrocinadora General Master, empresa especializada na fabricação de equipamentos de codificação e inspeção. Um ótimo coquetel a todos, vejo vocês amanhã e não esqueçam de trazer os crachás. Obrigada, bom descanso.